Bom dia, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos. Vamos iniciar mais um culto, não é, virtual, nesse domingo, como sempre fazemos, invocando a presença de Deus, clamando para que Ele, através do Espírito Santo, venha nos trazer a revelação da Sua palavra e, assim sendo, nós alcançarmos as promessas de Deus na nossa vida, alcançarmos a vitória em tudo aquilo que nós precisamos na nossa vida, através da palavra de Deus, amém? E da sua revelação. Muito bem, eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia lá no livro de Primeira Carta de Timóteo, né? Primeira Carta de Timóteo, capítulo 1, nós vamos ler o versículo 18 e o 19. Muito bem. Quem foi Timóteo, né? Timóteo é considerado, né, um filho de Paulo na fé, né? Paulo tinha um grande apreço por ele. Timóteo, na verdade, representava Paulo, né, quando Paulo ficava preso na igreja de Éfeso, né? Éfeso era uma cidade turca, né? E durante o Império Romano era a segunda maior cidade, a segunda cidade mais importante do Império Romano. A primeira, logicamente, era Roma, e a segunda era Éfeso, né? E quando Paulo escreve para Timóteo, ele fala para Timóteo cumprir o seu ministério. Paulo já sabia, né? Quando Paulo escrevia a primeira Timóteo, a primeira carta, depois existe a segunda carta de Timóteo, que foi a última carta que Paulo escreve, depois ele foi executado. Paulo sabia que o cristianismo estava crescendo e que nada detinha o crescimento do cristianismo. E os imperadores romanos ficavam preocupados. E Nero, né, ele estava agindo fortemente contra os cristãos e executando eles, né? Então Paulo sabia que ele estava chegando no fim da carreira dele. Então ele diz para Timóteo, né, o seguinte. Ele fala lá em 1 Timóteo capítulo 18 a 19. Ele fala assim: este mandamento te dou, meu filho Timóteo, filho na fé, né? Que segundo as profecias que houve acerca de ti, né? Milites por ela boa milícia. Em algumas versões, na revista atualizada, por exemplo, combate o bom combate. Aqui eu já vou fazer uma primeira meditação no que Paulo fala. A gente nota aqui que todas as promessas de Deus, quando ele fala assim, que segundo as profecias que houve acerca de ti, ou seja, as promessas que você tem no seu ministério, isso se aplica em nós, em todas as promessas que Deus nos traz, né? Jesus fala que ele veio nos dar vida e vida em abundância, veio nos trazer a salvação, né? Em Filipenses 4,19 fala assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Todas as promessas de Deus em relação às nossas vidas, né? A promessa que Deus fez ao povo, né, que estava no Egito, de que eles iam ser levados para uma terra magnífica, uma terra que manava leite e mel, né, a Canaã. Todas as promessas dependem de combate, de luta, né? Uma coisa é ter uma promessa de Deus e outra coisa é alcançarmos a promessa, né? Nós temos a promessa da salvação, né? Mas para alcançarmos, nós temos que lutar, nós temos que perseverar. Então, essas promessas que tem na Bíblia, elas implicam em esforço da nossa parte. Elas não vão cair, entre aspas, né, sem nenhum sacrifício. Nós vamos ficar de braço cruzado, né? Moisés, quando ia atravessar o Mar Vermelho, ele fala assim: olha, o Deus, né, o nosso Deus vai livrar-nos, né? Vai abrir o Mar Vermelho, mas Deus fala assim: Moisés, faz a tua parte. Então guarde bem isso que Paulo está dizendo. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve, ou as promessas acerca de ti, combata por elas o bom combate. No versículo 19, né? Quais as duas coisas que fazem com que nós alcancemos as promessas de Deus? As duas coisas vão ser retratadas aqui: conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Então, o que permite a gente alcançar as nossas promessas é a fé e a boa consciência. Bom, para a salvação, nosso maior bem, não é? É a salvação. E lá, se você for em Efésios, né, no capítulo 2, versículo 8, está escrito assim: porque pela graça sois salvos,
por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Quer dizer, graça. Nós não fizemos nada para merecer a fé que vem de Deus, mas Deus nos traz fé no nosso coração, e por causa da fé nós somos salvos. Lendo de novo, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Tiago, deixa lá 1 Timóteo marcada, né, para a gente voltar, mas Tiago, capítulo 1, né, Tiago, que foi o líder da igreja de Jerusalém, né, lá no capítulo 1, versículo 1, ele fala a respeito de conquistas, das coisas que nós pedimos para Deus, das promessas. Aí ele fala assim no versículo 6, eu estou lendo Tiago, capítulo 1, versículo 6. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Você vê que a linguagem, né, deles, né, é uma linguagem que eles conheciam muito, o mar, os navios, né, vamos dizer assim, o caminho que se fazia para chegar em destinos através de navios, né, velejando. Aí, olha só, peça, porém, com fé, não duvidando. Por que ele fala não duvidando? A fé pela graça nós recebemos a fé, que é o poder de Deus. É como se fosse o meio, a ferramenta de Deus para alcançarmos as promessas. E o diabo, ele tem a ferramenta dele se chama dúvida, né? E toda pessoa que leva a dúvida para outra, na verdade, inconscientemente, ela está trabalhando para o diabo, né? Quando você traz a verdade, o que você deve fazer é levar a palavra de Deus e não julgar as pessoas, né? Não julgar outras pessoas. Então, toda pessoa que traz dúvida para o coração da outra, em relação, por exemplo, a ministérios, em relação a atitudes, em relação à roupa, em relação a músicas, né? Muitos hinos, né? As pessoas tem aquele hino enche o coração da fé, da pessoa de fé. Aí chega alguém e fala assim, mas esse hino não tem as características de um hino que é verdadeiramente um hino de louvor a Deus. Olha, ele não fala, não cita Jesus aqui, ele não é o centro de Jesus, ele fala do homem. Sabe, essas pessoas, sem perceber, elas estão trabalhando a favor do diabo, porque elas trazem dúvida para o coração das pessoas, não é? E Deus, ele não é Deus de dúvida, ele é Deus de fé. Tudo aquilo que nós fazemos por fé é aprovado por ele. Tudo aquilo que nós fizermos, né, e tendo a dúvida entrado no nosso coração, já passa a ser pecado. E no versículo 7 ele fala assim, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Então, só dando continuidade, né? Se você não tem fé, você não vai receber de Deus nada. Então, como o diabo sabe disso, então ele levanta pessoas para trazer dúvida no coração das pessoas, né? E acusando, reparando defeitos. Olha a tua roupa, olha, você não pode fazer isso, olha, você não... Sabe, essas coisas, elas acabam entrando no coração daqueles que são fracos na fé e impedindo eles de continuar. Você deve ter só um juiz, o único que era perfeito e que é perfeito e que poderia julgar a nós pelos nossos atos errados, ele não veio julgar, né? Você sabe que João 3, 16 e 17 fala, ele não veio julgar, ele veio salvar, ele veio nos trazer para a salvação. É muito conhecida a passagem da mulher adúltera, né? Quando ela foi pega em flagrante adultério, em que as pessoas pegaram pedras para atirar nela, né? E Jesus, ele fala assim, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então, quando nós falamos de consciência, né, nós precisamos tomar muito cuidado quando nós ferirmos a consciência de alguém, porque isso fatalmente vai enfraquecê-la no ministério, no hino que ela canta, no modo dela ser, no modo como ela naturalmente se relaciona com Deus. Guarde isso. Vamos voltar lá para 1 Timóteo, né? Capítulo 1, e agora no versículo 19 está escrito assim, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram um naufrágio na fé. É uma linguagem muito comum, né? Eles conheciam os meios de navegação e eles sabiam que quando um navio saía de um porto, ele tinha um destino. Então eles comparavam a nossa situação
recebendo uma promessa de Deus de estar num lugar melhor, como o povo de Israel recebeu a promessa quando saiu do Egito de ir para uma terra que emanava leite e mel, né? Mas tinham que combater o bom combate. Josué teve que derrubar muralhas de Jericó, né? E assim é, não é? Quando o Paulo ele instrui Timóteo a conquistar a promessa de Deus, as vontades de Deus, promessa de Deus na nossa vida significa a vontade de Deus na nossa vida, né? Ele fala em conservar a boa consciência. Muito bem, nós já vimos o primeiro ponto, que é a fé. Sem a fé nós não conseguimos nada. Agora, o que conserva a fé é a boa consciência. E a boa consciência diz respeito a nós reconhecermos quando nós fazemos coisas erradas. Não é? E reconhecer que nós estamos fazendo um erro não significa só falar assim, olha, me desculpa. Não. Significa reparar o que nós fizemos. Então guarde bem isso. Você limpa a consciência e mantém uma consciência firme, né? E a fé firme, baseada numa consciência limpa, pura, quando você reconhece o seu erro e você restaura esse erro. Né? E isso é feito com sacrifício. Né? Ah, pastor, mas, poxa vida, eu não posso simplesmente... Não, você vai ter que reparar isso. Porque se você não fizer isso, a consciência ela vai te acusar. Eu queria, né, passar para duas passagens, né? Vou citar uma primeiro do Novo Testamento, que é muito conhecida. A história de Zaqueu. Né? Lucas 19 conta a história de Zaqueu. E Zaqueu, você sabe que era um publicano. Publicano naquela época era um judeu que cobrava imposto para o governo de Roma. Então ele era desprezado pelos seus, né? Acho que talvez até odiado, né, pelos seus, e também pelos romanos, porque ele era um judeu, não era um romano. E lá em Lucas, capítulo 19, Zaqueu, sendo um pecador, né, ele vai ao encontro de Jesus Cristo. Né? Ele busca Deus. E Deus nunca vai rejeitar ninguém que o busca. Então, quando Zaqueu vai até o encontro de Jesus, né, Jesus fala que quer ir na casa dele. Ele sobe numa figueira brava, faz um sacrifício para ver Jesus. Jesus vê o sacrifício que ele estava fazendo para ir ao encontro de Jesus. E Jesus fala assim, eu vou na sua casa. Quando ele entra na casa de Zaqueu, as pessoas, em primeiro lugar, já acusam, né? Aquilo que eu falei, né? Já apontam o dedo, sua mãe já está entrando na casa de um pecador, de um cobrador de imposto, de um político, sabe? Aí vem as acusações. E aí, Zaqueu, ele vai mostrar o que é uma consciência sendo limpa. Lá eu estou lendo Lucas capítulo 19, versículo 8. E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, olha a restituição. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado, 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a essa casa, pois este também é filho de Abraão. Aí no versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Você vê que a consciência de Zaqueu foi restaurada e por causa disso a fé dele foi uma fé firme. Não é? Antes de ir para encerrar e de falar do segundo homem, né, que você vai entender que tinha uma consciência que agradava a Deus, eu vou ler a história desse homem lá em Atos capítulo 13, lá no versículo 22. Paulo, né, o mesmo Paulo que escreveu para Timóteo, ele fala a respeito de Saul, que foi o primeiro rei, e que quando ele desobedece a Deus, ele foi substituído. Aí no 22 ele fala assim, e quando este foi retirado, Saul, né, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunha e disse, achei a Davi, filho de Jessé, varão ou homem, conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Então, Davi era um homem que a palavra de Deus fala que ele é um homem conforme o coração de Deus. Agora eu queria convidar você para ir lá em 1 Crônicas, capítulo 21, e eu vou te mostrar que Davi, mesmo sendo um homem conforme o coração de Deus, ele errava, ele pecava, ele fazia coisas erradas. E aqui fala assim, estou lendo 1 Crônicas, capítulo 21. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. Né? Então, por que ele fez isso? Porque Davi estava ganhando todas as batalhas. O exército de Davi era poderoso.
E Davi se deixou levar por uma influência de Satanás em que pedia para ele contar o exército para mostrar o quanto poderoso ele era. Então isso significa, entrou nele a soberba e a vaidade. Né? Quando a pessoa quer mostrar que ele é melhor que os outros, ele quer fazer as coisas para mostrar que ele é melhor que seu amigo, que seu parente, que seu irmão, ele quer mostrar que ele é melhor. Isso é incitado por Satanás. Isso vem através da raiz da soberba e da vaidade, que Satanás conhece muito bem. Eu não vou ler todo esse capítulo, né? E essa mesma história, ela está retratada em 2 Samuel, capítulo 24. Tá? Eu estou lendo aqui 1 Crônicas, capítulo 21, né? Mas o mais importante que você vai ver, né? Aqui, lógico, lá em Samuel tem algumas variantes, né? Por exemplo, aqui se fala em Ornã, e lá se fala em Araúna, né? Mas o que aconteceu? Então Davi, eu te falo assim história e você pode ler depois em casa com tranquilidade. Davi, ele levado, né, por essa vaidade, ele pede para Joabe, né, que era um dos seus líderes, a contar o povo. Joabe fica amedrontado. Lá no versículo 8, Joabe deu a Davi a soma de número do povo, e era todos 1.100.000. Né? Então, Joabe, ele tinha medo de fazer isso, porque no versículo 4 está escrito: porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e passou por todo Israel, então voltou para Jerusalém. Joabe tinha tentado mostrar para Davi que aquilo era errado, né? E Davi não ouviu, né? A consciência de Davi não foi suficiente forte para alertá-lo que ele estava cometendo um erro. No versículo 6, olha só: porém, Joabe, mesmo com a ordem, porém as de Levi e Benjamim, ele não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. No versículo 7, e este negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, pelo que feriu Israel. Então Deus vai e fere Israel. E Deus dá a Davi, você vai ver nesse texto, né, a certeza de que ele fez coisa errada. Então, no versículo 8, então disse Davi a Deus: olha, gravemente pequei em fazer tal coisa. Ele está confessando. Então você vê, para limpar a consciência, você tem que confessar. Gravemente pequei em fazer tal coisa. Porém, agora ser servido, tirar a iniquidade, ou a injustiça, ou o pecado do seu servo, porque obrei muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, né, o profeta, dizendo, então Deus manda Gade, um profeta, e fala assim: escolhe 3 coisas da vida. As 3 coisas você vai escolher um preço para você pagar. Ou você vai ter 3 anos de fome, ou durante 3 meses você vai fugir dos seus inimigos, né, da espada dos seus inimigos, correr para se livrar da morte, né? Ou você vai, durante 3 dias, eu vou mandar uma praga. Davi, ele fala assim: ah, Deus é misericordioso, eu prefiro ser castigado pela mão de Deus. Me pede a praga. Só que essa praga cai sobre o povo. Quando nós fazemos alguma coisa errada, a consequência não cai só sobre nós, cai sobre nossa família e quem está nos nossos arredores. Davi, ele se impressiona porque ele ouve a voz das pessoas gritando pela peste. Né? E você vai ver que morre 70.000 pessoas. No versículo 14, olha só: mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Então você imagina o sofrimento, a gritaria, não é? Então, quando Davi vê isso, o coração dele se parte. Lembra-se que ele é um homem que tem um coração agradável a Deus. Ele não se conforma com a injustiça. E aí Davi, ele toma uma atitude de ver o sofrimento, né? Ele pega, ele vai lá no versículo 17, você pode ler, então, 1 Crônicas 21, 17. E disse Davi a Deus: não sou eu o que disse que se contasse o povo? E eu mesmo sou o que pequei, e fiz muito mal. Mas essas ovelhas, ele está se referindo às pessoas, o que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, seja a tua mão contra mim e contra a casa do meu pai, contra a família dele, e não para castigo do teu povo. Né? Então, meu Deus, ele tinha já mandado o anjo parar de destruir, ele ia destruir a cidade, né? Ele falou: não, pare. Né? E aí Deus dá uma instrução. O que fazer depois que Davi tinha assumido a culpa, que tinha apresentado ele como culpado? Né? Você vê que quando Adão e a Eva pecam, Adão põe a culpa na Eva.
A Eva põe a culpa na serpente. A serpente, se pudesse falar, ia pôr a culpa no Satanás. Ninguém assume. Ao contrário disso, não é uma pessoa que quer ter a consciência firme e através de uma consciência firme, pura, né, ter também uma fé firmada nessa consciência, uma fé firme, ela tem que reconhecer e estar disposta a receber o castigo. Ou seja, receber o castigo significa pagar o preço, né, restituir com preço. E aí no versículo 18 fala assim, então o anjo do Senhor disse a Gade, né, que dissesse a Davi que subisse Davi para levantar um altar ao Senhor, na eira de Ornã, Jebuseu. Então esse Ornã é um Jebuseu, não era do povo de Deus, não era do povo de Israel. Davi vai vestido com sacos, né, até esse homem, né, Ornã. O Ornã vê ele e fica apavorado. E aí o Ornã fala assim, o que você veio fazer? Veio me destruir? Ele fala, não, eu vim aqui porque foi nesse lugar que eu vi o anjo da destruição. E aqui eu vou levantar um altar para Deus. Né? E ele, de tanto assustado, que ele queria dar o terreno, tudo, mas Davi, ele fala assim no versículo 24, ele disse o rei Davi a Ornã, não, antes pelo seu valor a quero comprar, porque não tornarei o que é teu, não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. Né? E aí ele pega. Só para você entender, em algumas versões, aqui em Crônicas se fala em ciclos, né, o prata, né? Em Samuel, né, 2 Samuel capítulo 24, que retrata essa mesma passagem, se fala em ouro. Em ouro chega a ser mais de 12, 13 milhões que Davi tira, né, para comprar esse terreno. Esse terreno, só para você saber, né, é um terreno sagrado. Né, é onde depois o seu filho Salomão levanta o templo de Salomão. Né? Talvez seja uma das áreas mais valorosas no mundo inteiro. Eu acho que você, através dessa palavra, né, nós todos, nós podemos entender que para conquistarmos as promessas de Deus, nós dependemos de fé e de uma consciência pura, né? Uma firme consciência, sem a qual não existe nenhuma promessa de Deus que vai vir para a nossa vida. Mas como essa palavra foi pregada e a palavra vem acompanhada de poder, como garantiu o Senhor Jesus, eu tenho certeza de que aonde essa mensagem chegar, né, vai chegar junto dela o poder de Deus que vai conservar a nossa fé. E assim sendo, nos levar às conquistas de Deus e principalmente manter a nossa salvação através da nossa fé. Amém? Isso é o principal de tudo. O que adianta conquistar o mundo e perder a nossa alma, na verdade, como Jesus ensinou. Então eu queria pedir para você baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por essa palavra e aonde essa mensagem chegar, Senhor, que assim como é a tua promessa, que ela chegue acompanhada com teus sinais, prodígios e maravilhas, que haja o bálsamo, meu Pai, derramado pelo teu poder, que haja paz, que haja livramento, curas, que haja libertações, meu Pai. Em nome de Jesus. E você que crê, fala amém e graças a Deus. Não esqueça que a igreja já começou, né, com seus cultos presenciais às 10 horas da manhã e também que quarta-feira, não é, às 8 horas da noite, nós temos o nosso grupo familiar. Deus abençoe a todos, um bom domingo e até lá, em nome de Jesus.